Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos conversar sobre a estrutura do livro 4 do Regulamento Aduaneiro, que trata de regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais. Bem pessoal, o livro 4 do Regulamento Aduaneiro é o livro mais extenso do RA. Ele tem mais de 200 artigos, é o único livro que tem mais de 200 artigos no Regulamento Aduaneiro e a estrutura dele é bem mais desmembrada também do que a estrutura dos outros livros, seja pela quantidade de regimes que a gente tem. Hoje a gente tem 2 regimes que não estão neste livro, que são os regimes aduaneiros comuns, ou gerais, né, que são a importação definitiva e a exportação definitiva, e nós temos os regimes aduaneiros de caráter temporário, especiais e aplicados em áreas especiais. Essa denominação ela é autoexplicável, ela surge em 2002, antigamente a gente tinha regimes aduaneiros especiais e atípicos, aqueles criados depois do Decreto-Lei 37 de 1966, essa denominação não existe mais, foi abolida em 2002, e de 2002, nos 2 últimos regulamentos, de 2002 e de 2009, adotaram a subdivisão em regimes aduaneiros especiais, como o próprio nome sugere, o que é especial é o regime, e regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais. Pelo próprio nome, novamente, um regime aduaneiro aplicado em área especial, o que é especial é a área e não o regime. Então é mais importante o local onde ele é aplicado e não propriamente a característica do regime em si. Tá? Então são 17 regimes aduaneiros especiais e 3 regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais. Os 17 especiais estão no título 1 do livro 4 e os 3 aplicados em áreas especiais no título 2. O título 1 tem 18 capítulos. Por quê? Porque ele trata de cada um desses 17 regimes, mas no início ele tem um capítulo com disposições gerais, onde ele traz considerações sobre prazos de aplicação dos regimes que não tenham disciplina específica no corpo do capítulo do regime. Ele traz também regras básicas. A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem competência para aprofundar esse detalhamento procedimental, mas o regulamento traz regras básicas para transferência da mercadoria de um regime para o outro. A Receita recentemente editou uma instrução normativa consolidadora sobre esse tema, transferência entre regimes, é a 1978 de 2020, e que rege essa possibilidade de uma mercadoria ir de um regime especial para outro, ou até de um regime aduaneiro especial para um regime aduaneiro aplicado em área especial. Nos 17 capítulos que seguem, é explorada a disciplina de cada um dos regimes, basicamente começando pela definição do regime, que normalmente é o artigo inicial do regime, definição, os casos em que se aplica o regime, eventuais exceções à aplicação do regime. Alguns casos a gente tem alargamentos do regime, por exemplo, o entreposto, que nasce basicamente, o entreposto aduaneiro nasceu para uma finalidade, que era armazenamento, e depois acabou sendo ampliado para industrialização e até para prestação de serviço. Tá? E no final de cada um desses capítulos você encontra as hipóteses de extinção da aplicação do regime, ou seja, o que acontece na etapa 2, porque normalmente esses regimes têm uma etapa 1, que é a admissão da mercadoria no regime, e depois uma etapa 2, que pode ser um retorno ao exterior, pode ser um despacho em definitivo para consumo, ou ainda outra forma de extinção da aplicação. Então, a construção, apesar de serem 17 regimes, alguns deles, e que existem no mundo inteiro, que você encontra na Convenção de Kyoto revisada, é o exemplo do primeiro deles, que é o trânsito aduaneiro, alguns deles são de categorias internacionalmente reconhecidas. Né? Internacionalmente a gente tem basicamente 4 categorias de regimes. Regimes que permitem a mercadoria ir de um lugar a outro do território, é o nosso trânsito aduaneiro, é o primeiro dos regimes, o capítulo 2 do título 1 do livro 4, permite que a mercadoria vá de um ponto a outro do território, sem que o tributo ainda seja devido, ou com suspensão, que é o linguajar que o regulamento usa, do pagamento dos tributos incidentes na importação. Embora o trânsito possa operar também na Expo, a gente tem trânsito de importação,
trânsito de exportação e até o trânsito de passagem, que é aquele em que a mercadoria vende em um terceiro país, chega aqui num porto, por exemplo, o Porto de Santos, e segue para uma fronteira terrestre onde ela vai seguir viagem para um terceiro país. O trânsito aduaneiro, que é um regime que você encontra em diversos países do mundo, é a primeira categoria. Na segunda categoria, que é uma categoria de permanência temporária, a gente tem vários regimes aqui. Essa permanência temporária pode ser aqui no país ou no estrangeiro. Então é aí que você encontra a admissão temporária, tá? Que permite que, por exemplo, um bem venha do estrangeiro, fique aqui temporariamente exposto em uma feira, acabou a feira, ele volta para o estrangeiro. O espelho desse regime é a exportação temporária. Um bem nacional ou nacionalizado vai para o estrangeiro, fica exposto numa feira, ou num evento, ou numa competição esportiva, acabou o evento, ele retorna ao país. Esses são os casos clássicos de admissão temporária. A gente tem aqui no Brasil um desmembramento adicional, copiado do modelo europeu, que é a possibilidade de uma admissão temporária para a utilização econômica com pagamento proporcional. Isso é uma subespécie do gênero admissão temporária. Tá? Então a gente tem basicamente esses dois regimes de permanência, admissão temporária e exportação temporária, que equivalem ao capítulo 3 e ao capítulo 9 do título 1 do livro 4 do Regulamento Aduaneiro. Você tem ainda regimes de admissão e de exportação temporária para uma mercadoria que vai sofrer uma alteração de estado. Então, nesses casos que eu comentei até agora, não havia alteração de estado. A mercadoria voltava da forma em que ela foi. Mas pode ser que ela sofra um conserto, reparo ou restauração, ou uma operação de industrialização no próprio bem. É o que a gente chama de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, aqui no Brasil, e de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Ativo, porque a operação vai ser feita aqui, passivo, porque a operação vai ser feita lá no estrangeiro. Esses dois regimes que eu comentei equivalem o aperfeiçoamento ativo ao capítulo 4 e o aperfeiçoamento passivo ao capítulo 10 do título 1 do livro 4 do Regulamento Aduaneiro. Ainda nessa categoria de permanência temporária, você encontra o REPEX, lá no capítulo 12. O REPEX nada mais é do que uma admissão temporária que permite uma compensação equivalente, uma substituição do produto que vai ser devolvido ao exterior, caso você tenha que usar o produto que você admitiu temporariamente. E ela é específica para combustíveis. Uma terceira categoria de regimes, e que também existe internacionalmente, mas aqui a gente desmembrou em vários regimes, é a categoria depósito aduaneiro. Uma categoria que permite que um bem fique armazenado, que uma mercadoria fique armazenada aqui no país por um tempo, até que ela vá sofrer alguma destinação definitiva, ou mesmo retorne para o estrangeiro. Para isso a gente tem no Brasil o entreposto aduaneiro, que é a nave-mãe, é o grande regime de depósito que a gente tem no país, embora eu já tenha comentado aqui que ele foi largado para outras hipóteses também, então hoje ele já classificaria como um regime híbrido, ele nasceu para armazenamento, mas hoje é usado para outras coisas também. E a gente tem outros regimes de armazenamento, além do entreposto aduaneiro que você encontra no capítulo 6 desse título 1. Você tem todos os depósitos lá do final do título 1, que são o depósito especial, que permite armazenamento aqui de partes, peças, sobressalentes de bens estrangeiros ou nacionalizados. O capítulo 16, que trata de depósito afiançado, que normalmente é usado por empresas de transporte, as companhias aéreas, quase todas as companhias aéreas internacionais têm depósitos afiançados aqui, seja para guardar partes, peças e sobressalentes para uma emergência que venha acontecer com uma aeronave aqui no Brasil, seja até para aquele lanche de bordo que é utilizado em voos internacionais. O capítulo 17 tem um regime um pouquinho diferente dos demais, é um dos raros aqui que não envolve suspensão ou um não pagamento do tributo até que ocorra algo, né? Na verdade, ele é simplesmente a antecipação dos efeitos de uma exportação, o DAC, que é o Depósito Alfandegado Certificado, ele nada mais é do que uma antecipação dos efeitos de uma operação de exportação. E por último, o depósito franco, que está lá no capítulo 18 do Regulamento Aduaneiro,
que é uma política de boa vizinhança, é a admissão de que um país vizinho nosso possa ter um depósito aqui no Brasil para armazenar uma mercadoria antes que ela siga lá para o país beneficiado. Nós temos hoje no Brasil depósitos francos do Paraguai e da Bolívia. Tá? E ainda nessa categoria de depósitos, nós poderíamos classificar lá no capítulo 14 o que você encontra como loja franca, as Duty Free. As Duty Free que começaram aqui no Brasil na via aérea, a gente tem também Duty Free em portos, normalmente nas temporadas de navios de cruzeiro, e agora elas foram alargadas já, no final da última década, foram alargadas para a via terrestre. Agora nós já temos a possibilidade de lojas francas na via terrestre aqui no Brasil, algumas inclusive funcionando já. Lá no site da Receita Federal você consegue consultar a lista de lojas francas terrestres que já estão funcionando no Brasil. Além desses regimes que eu comentei, nós temos uma quarta categoria, que é a categoria industrialização. A gente tem basicamente dois grandes representantes nessa categoria, o drawback, que é um regime que acabou sendo alargado. A terminologia drawback internacionalmente corresponde tão somente àquilo que a gente chama no Brasil de drawback restituição, que é até pleonástico, né? O drawback é a restituição, mas nós temos também aqui no Brasil a possibilidade de trazer matéria-prima com suspensão da exigibilidade dos tributos incidentes na importação para posterior exportação do produto final. Então, ao invés de você pagar e pedir restituição, você nem paga o tributo na importação dessa matéria-prima. É o que a gente chama de drawback suspensão, e é o que o mundo, os demais países do mundo chamam de aperfeiçoamento ativo. Tá? É o que você encontra na Convenção de Kyoto revisada e no Acordo sobre a Facilitação de Comércio com a denominação de aperfeiçoamento ativo. Ainda uma terceira possibilidade de drawback que a gente tem no Brasil, que a gente chama de drawback isenção, que é a possibilidade de, caso você pague em uma primeira operação de importação de matérias-primas e exporte o produto, você teria direito em uma segunda importação a repor o seu estoque sem pagar o tributo. A gente chama isso de drawback isenção. Então, esse drawback, um conceito mais alargado que a gente encontra mundialmente, é um dos nossos exemplos de regime de industrialização. O outro exemplo é o RECOF, Entreposto Industrial sob Controle Informatizado, em que a gente tem a possibilidade também de importação de matéria-prima para a industrialização de um produto final que a gente exporta, podendo ainda residualmente destinar parte ao mercado interno com o pagamento dos tributos diferido. Tá? Então, o RECOF é uma criação recente no Brasil, ele deriva inicialmente do artigo 93 da competência residual do Decreto-Lei 37.1966, mas hoje ele é calcado na base legal do artigo 89 do mesmo Decreto-Lei 37 de 1966, como um entreposto industrial. A única diferença é que não precisa mais ter aquele local físico lá, alfandegado do entreposto industrial, que o controle é feito por um software ou até pela escrituração fiscal digital. Então esses são os benefícios do RECOF. Esses regimes todos de industrialização compõem a quarta categoria. Peraí, mas ainda tem alguns aqui que a gente não analisou. Então tem alguns de análise um pouco mais complexa que não enquadram bem nessas categorias, né? Por exemplo, o RECON, que é um regime super pontual que a gente criou especificamente aqui no Brasil para a importação por encomenda de partes e peças para a fabricação de veículos para empresas estrangeiras. Tá? Então, é um regime pontualíssimo, o RECON, e está praticamente em desuso hoje no Brasil. A gente tem ainda o REPETRO, que não é um regime, mas sim uma combinação de regimes. Então, o REPETRO, ele mescla institutos que corresponderiam ao que a gente conhece por drawback suspensão, ao que a gente conhece por admissão temporária para utilização econômica, só que sem o pagamento proporcional, e ao que a gente conhece por exportação sem saída, que é a mercadoria ser considerada exportada sem que ela precise sair do território nacional. Então ele é uma combinação entre esses institutos todos. E o reporto? O reporto, na verdade, é um regime destinado ao ativo imobilizado.
Tá? Ele não está muito bem localizado aí dentro do livro de regimes aduaneiros especiais, porque ele se destina exclusivamente a uma situação e que inclusive está acabada. Né? Essa situação teve como prazo derradeiro agora dezembro do ano passado, dezembro de 2020. Então esse regime já não pode mais haver uma importação ao amparo do reporto, é um regime que já não permite mais a utilização atualmente. Então esse é o universo básico dos 17 regimes aduaneiros especiais. Nós temos ainda no título 2 desse mesmo livro 4 os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais e que têm em comum o fato de serem todos áreas de livre comércio. Quando você vai analisar a definição, seja da Zona Franca de Manaus, seja das áreas de livre comércio, seja das zonas de processamento e exportação, você vai ver que todas as definições iniciam com a área de livre comércio que. Tá? Então são regimes que buscam estabelecer uma área de livre comércio. No caso da Zona Franca de Manaus, que é o mais abrangente desses regimes e o maior em termos de volume, né? E que foi prorrogado até 2073 no Brasil, a Zona Franca de Manaus ela permite alguns benefícios, seja na importação, para a mercadoria que vai ficar lá na Zona Franca ou ser industrializada lá na Zona Franca, seja para a mercadoria da Zona Franca que vai para a exportação, seja da mercadoria que vai da Zona Franca para o restante do território nacional, que é o que a gente chama de internação. Tá? E esses benefícios se alastram ainda, alguns deles, para o que a gente chama de Amazônia Ocidental, e que você não deve confundir com a Amazônia Legal. A Amazônia Ocidental ela é composta por 4 estados, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e dentro ainda da Zona Franca de Manaus a gente tem um regime dentro de um regime, tá? Que é o EIZOF, é o Entreposto Internacional da Zona Franca de Manaus. É um regime de depósito dentro da própria Zona Franca de Manaus. O segundo desses regimes, e que também é utilizado nos 4 estados que eu já mencionei e mais no Amapá, é um regime que permite que se estabeleçam áreas de livre comércio. Tá? Não confunda essa área de livre comércio com o estágio de integração, lá na classificação dos blocos regionais. Essa área de livre comércio é simplesmente um local aqui no Brasil onde se estabelecem benefícios para comércio com o país vizinho ou com o estrangeiro, e ela é restrita a poucas localidades. Tá? São menos de 10 localidades no Brasil onde você tem, todas elas na região norte, onde você tem áreas de livre comércio. As zonas de processamento de exportação, e que foram criadas antes da Constituição de 88, a legislação básica é antes de 88, na verdade ela é de 88, né? Mas sofreu uma grande reestruturação em 2007. E as EPS que a gente tem funcionando hoje no Brasil já são com base nessa legislação de 2007. As zonas de processamento e exportação, como o próprio nome sugere, são áreas consideradas zonas primárias aqui no Brasil e que elas sim são delimitadas fisicamente. E nesses locais as empresas podem industrializar com matéria-prima procedente do estrangeiro e também nacional produtos que elas vão destinar à exportação, ou pelo menos majoritariamente à exportação. Então é um regime que foi reestruturado para ter um público maior a partir de 2007 e agora está começando a se desenvolver no Brasil. Então nós temos esse grande universo, nesse grande livro, que é o livro 4 do Regulamento Aduaneiro, com 17 regimes aduaneiros especiais e 3 regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais e que vão conviver com os 2 regimes comuns, que são a importação e a exportação definitiva. Se você gostou da nossa conversa de hoje sobre o livro 4 do Regulamento Aduaneiro, deixa aí seu joinha, seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, Portal Aduaneiro.